Bom dia, vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, te louvamos porque tu nos surpreendes a cada dia e amas nos causar estas surpresas, porque elas nos edificam e ao mesmo tempo elas te engrandecem. E nós nos submetemos a Ti, Senhor, porque sabemos que somos completamente dependentes de Ti. Sem a Tua presença, sem a Tua unção, somos completamente nulos. Somos completamente nada. E nos colocamos sobre o Teu altar, clamamos a Ti, Espírito Santo, se presente aqui. Se presente em cada vida. Se presente em cada um que se prontificou a assistir o CINIB nas outras salas, em cada uma das matérias. Abre o entendimento, desperta as nossas atenções para que estejamos verdadeiramente centrados em Ti, com os nossos olhos fixos em Ti, para que em nossas vidas e através das nossas vidas, Tu, Senhor, sejas honrado e glorificado. Pedimos que a cada instante dessa aula, Senhor, o nosso falar, a nossa postura, o nosso comportamento seja honroso a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dona Cláudia, por favor. Cláudia Perim é uma capelã já em exercício, em atividade. E como ela está em atividade, eu pedi que ela desse um rápido testemunho. Veja bem, um rápido testemunho. Tá bem? As 10 folhinhas, sim, claro. Claro. Cláudia, por favor. É o ministério que mais a gente sente amor, mais a gente demonstra amor, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, tá? Tudo bem, Sérgio? Quero contar um pouquinho do nosso trabalho de hoje. Fizemos no final de semana destes. Escolhi o testemunho da Silvana, que neste ano foi o que mais me tocou. Silvana, uma mulher nova, de aparência jovem, mãe de 2 filhos, separada, filha de pais cristãos. Silvana havia se afastado dos caminhos do Senhor por um pequeno tempo. E quando resolveu retornar aos braços do Pai, ela descobriu um câncer maligno nos pulmões, com metástases já. Uma manhã de sábado, fomos fazer um projeto no CEOMC. Lá, Deus nos colocou ao lado da Silvana, que estava com aparência triste, sem muitas esperanças. Notei que não era apenas um corpo doente. A Silvana estava com o espírito dela, estava doente. O marido estava acusando ela, dizendo a ela que tudo aquilo que era consequência de todo o pecado que ela havia feito. Estava muito perdido para ela. Que Deus não a amava mais e a culpava. Estava corroendo aquela mulher. Perguntei a ela se havia dúvida do amor de Deus por ela. Para minha surpresa, ela disse que não, mas sabia que estava suja para estar com ele e que tinha vergonha de tudo que fez. Perguntei a ela se
queria fazer a oração de entrega, mas ela disse que não. Aí não ia adiantar ela fazer aquela oração, porque o diabo queria novamente atormentar ela, a mente dela e acusá-la. Aí falei a ela que tinha uma saída, falar para Sarai. Novamente, para minha surpresa, ela disse que sim, mas naquele momento ela não queria, porque ali havia muitas pessoas e o que ela tinha para me contar, para confessar ao Senhor, era pesado demais para falar na frente dos outros. A vergonha também corroía ela. E eu voltei no dia seguinte. Oramos juntas, entregamos nossa louvor ao Senhor Jesus. Foi lindo. E assim segui por 3 meses, mandando mensagem, cuidando dela, todos os dias, pois não morava aqui, precisava ser pelo WhatsApp. Quando ela internou novamente, já sem nenhuma esperança de cura, fui orar novamente por ela. Lá encontrei sua irmã, que não sabia do acontecido. Quando relatei a ela todo o processo, chorou, ligou para a mãe dela e disse para a mãe: mãe, descanse, pois o Senhor Deus resgatou a Silvana através da vida de mãe. Depois de um tempo, me peguei perguntando para Deus: por quê? Se ela pediu perdão de todo o coração, se arrependeu, era uma pessoa boa, querida, por que não concedeu o milagre? Um dia nós estávamos nos preparando para entrarmos no SEONC. O pastor, como faz todos os sábados, eles nos separam em grupos, e ele falou assim: fulana vai com tal, com a senhora Cláudia para a ala 1 do SEONC, porque, como sempre, porque ela simpatiza com essa área. Aí eu levei aqui, fui para casa pensando: nossa, simpatizo com essa ala. É a ala 1 do SEONC, é a ala terminal, a ala onde os médicos falam assim: não tem mais chance nenhuma, né? Não há mais o que se fazer. Aí eu fui confrontar o Senhor, né? Porque ela se redimiu de todo o pecado, ela era uma pessoa assim, mãe de um menino de 10 anos, de uma menina de 20. Por quê? Aí veio a resposta do Senhor. Deus nos dá nessa vida do direito e nos dá o milagre sempre que pedimos, sempre que Ele nos dá milagre, cura, libertação, Ele nos dá tudo que pedimos, se for da vontade dele, não da nossa vontade. E assim sempre oramos pelos nossos enfermos. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Aí eu fui na palavra. 1 Coríntios 15:19 veio para mim. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de compaixão. Aí eu falei: Senhor Jesus, me perdoe por confrontá-lo, pois eu orei pela sua vontade, não a minha. Ficou bem claro, não é? Não espere em Deus somente
Obrigado, Cláudia. Vou passar a lista de chamada, começando aqui na frente. Antes de nós entrarmos na apostila, 3 livros de apoio para vocês. Aqui. Muito, 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 mas muito difícil de encontrar. Se acharem, vai valer a pena. Johnny, uma jovem de 17 anos que era esportista em várias modalidades e frequentava uma praia geralmente 2 vezes por ano, e certa feita, há mais de 40 anos atrás, na mesma praia onde ela sempre nadava, ela foi mergulhar e havia se formado logo abaixo da face da água um banco de areia, e ela pulou em cima do banco de areia e quebrou o pescoço. Ela não mexe nem a cabeça, somente os olhos e a boca. Ela não perdeu a fala, ela mexe os olhos, mas não pode fazer nada daqui para baixo, nenhum membro do seu corpo. Ela diz aqui quantas milhares de vezes Johnny derramou sua alma diante do Senhor, clamando por cura. E até agora Deus não a curou. Mas no final desse livro, que chama Deus, seu maior aliado nos momentos de dor, ela diz o seguinte: ela é cadeirante, aliás, além de cadeirante, ela é pintora, ela pinta quadros riquíssimos, maravilhosíssimos. Mas peraí, você não falou que ela é totalmente tetraplégica? Sim. Ela pinta com a boca. Ela põe um pincel, alguém põe um pincel para ela. E a cadeira de rodas ela movimenta com a língua para se deslocar. Ela diz o seguinte no seu depoimento nesse livro: eu jamais teria alcançado tantos milhões de vidas em uma condição normal física, condição física normal. Jamais. Primeiro porque eu jamais me interessaria de fazer missões se eu estivesse inteira. Por isso que Cláudia falou aqui, os planos de Deus sempre são superiores aos nossos. Certa feita, num congresso na África, claro que isso foi anunciado pela equipe, ela tem uma fundação, mais de 1 milhão de cadeiras de rodas foram entregues a pessoas, adolescentes, jovens, homens e mulheres na África, numa só vez, numa só campanha da fundação dela. Mais de 1 milhão de cadeiras de rodas. Pessoas que foram, não só a cadeira de rodas entregue, toma, te vira, não. Foi anunciada a salvação e essas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. E ela é 100% tetraplégica. Johnny Erickson Tada, casada, o marido hoje contribui muito para que ela continue viva, porque ele, claro, ela fala, mas se ela quiser virar de lado na cama é através dele. Se ela quer levantar, tudo depende de alguém. Então, se vocês encontrarem algum livro dela, especialmente esse daqui, muito recomendado, tá? Capelania Cristã Ivanildo Santos, ex-militar, capelão, muito eficiente.
Inclusive viaja pelo mundo hoje ministrando aula sobre esse livro, sobre o curso da capelania. E o terceiro, no leito da enfermidade. Ela é, se fôssemos usar um linguajar, não é gozação, não me entendo dessa forma. Ela é um verdadeiro papa da capelania aqui no Brasil. Vocês lembram daquela boate em Santa Maria que acabou incendiando? Ela é de São Paulo, claro, ela é evangélica, e ela e a equipe dela se deslocaram por bolso próprio, ela não tem fundação, não tem nada. Ela e a equipe foram até Santa Maria para assistir as famílias. E muitas famílias, através do trabalho da Eleni, entregaram suas vidas ao Senhor para suportar aquele momento. Muitos pais não sabiam onde os filhos estavam. Não faziam ideia. O filho saiu inteiro para etc e tal, e acabaram recebendo ele morto. Então, só pelo Senhor para vencer isso. Eleni Vassan é exemplarmente fantástica em todos os ministérios, em todas as atividades da capelania. Tá bem? Então, se vocês quiserem, tá aqui. Se quiserem pegar, copiar, tá? Ou tirar uma foto para terem uma base, se um dia tiverem contato. Provavelmente na livraria aqui não vai ter. Existem outras livrarias fora, existem alguma ideia de se descobrirem aonde tem, de repente pegar com o grupo, se tu tens interesse em algum deles, né? Se há o interesse da turma, para encomendar de fora. É bem mais em conta do que comprar assim, cada um por si. Mas fiquem totalmente à vontade. Tá bem? Na aula passada eu falei para vocês sobre a cadeia do DNA, lembra? De que 4 letras saltam, foram descobertas recentemente, isso foi descoberto, inclusive o cientista, o físico nuclear brasileiro, que estava junto com essa equipe, acabou se convertendo quando isso tornou-se patente, quando isso tornou-se oficial. As 4 letras hebraicas, eu não sou um bom desenhista, e o pincel começou a falhar também, então. No idioma hebraico não é a numeração. Se vocês pegarem Bíblias com tradução mais baseada no hebraico, especialmente, vamos supor, o livro de Salmos, não vão ter números de capítulos, vão ter letras. Os versículos são letras do alfabeto hebraico. Porque para eles, Deus é tão puro, é tão santo, que não merece o ser humano podre de pecado mencionar o seu nome de qualquer forma. Os mais antigos aqui devem saber. Nossos pais, meus pais pelo menos, não sou tão antigo assim, né? Mas diziam, é pecado dizer, meu Deus. Tome cuidado ao você dizer isso, filho. Por quê? Porque Deus, o Deus onipotente, que Isaías fala que os querubins e os serafins voavam, quantas asas eles tinham? Quantas asas? 6. E aí, qual a função das asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que isso significa? 4 asas para adoração, porque não sou eu quem vai aparecer é o Senhor, e 2 asas para o serviço. E enquanto voavam, pronunciavam uma palavra, qual? Glória, glória, glória? Não? Lindo, lindo, lindo? Bom, bom, bom? Qual? Santo, santo, santo. Por quê? 3 vezes. Não? Por que 3 vezes? Quem
Quem sabe, com certeza vocês sabem, né? O que é um grau superlativo? Não lembram mais? Da língua portuguesa, lá na escola. Para alguns faz tempo, né? O que é superlativo? Parabéns, obrigado. Toda terminação, íssimo, é superlativo, é o grau máximo. Se os anjos dissessem santo, uma vez, eles diriam o quê? Até que ele é santo. Se os anjos dissessem santo, santo, duas vezes, ele é mais santo um pouco do que os outros. Mas eles disseram santo, santo, santo. Grau superlativo. Significa o quê? Santíssimo. Nada, absolutamente nada é mais santo, mais puro, mais do que Deus. Todos assinaram? Sim? Então, em relação a essa santidade, a essa grandeza de Deus, é esse Deus que nós anunciamos. É esse Deus que toma conta da nossa vida. É esse Deus que nós representamos na capelania. É que nós amamos e esse amor nós externamos. Agora, em relação à sua postura dentro desse ministério, tu tens ter essa consciência. Na cadeia do teu DNA, quando Deus te formou, Ele deixou lá as suas digitais. E a forma de Deus olhar para a obra, olhar para o Lucas e dizer: eis que ficou bom, não? Muito bom. Muito bom. Ele diz: não, eu preciso assinar essa obra. Assim como um grande artista assina as obras em um cantinho lá da obra, da pintura, ou da escultura, ou etc. Deus assinou. Na mola da cadeia do teu DNA, deixou ali o seu nome. Através das letras hebraicas. 10, 5, 6, 5. É uma repetição gradativa, constante na mola do teu DNA. O 10 no alfabeto hebraico significa Yud, essa letra aqui. O 5 significa Re, essa letra aqui. O 6 é Vav, essa letra aqui. E o 5 novamente repetido. O idioma hebraico não usa vogais, praticamente inexistem vogais. Então é uma fala bastante gutural. Certo? E nessa fala gutural, o Yud, o Re, o Vav e o Re juntos formam isso daqui. E aí, trazendo para o português, para ser mais compreensível, a nossa mente bitolada, Yahvé. Deus, o Deus onipotente, assinou a obra que és tu. Tu tens a assinatura do Santíssimo. E isso ninguém jamais consegue apagar. Está lá no teu íntimo. Amém? Só para orientação para vocês. Na sua apostila, nós paramos na aula passada sobre qual é o trabalho do capelão. Tá? Nós paramos naquele item de que capelania é uma visão bíblica. Gênesis 3:8, Deus passeando com o homem pelo jardim do Éden, lembram? Mateus 1:23, e a virgem conceberá e dará à luz, e chamará esse menino de questão de prova, hein? Emanuel, que significa Deus conosco.
Deus veio, Deus foi fazer capelania, vem fazer capelania conosco. Ele nos acompanha, Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele demonstra, Ele se compraz em demonstrar seu amor. Mateus 25, 31 a 40, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc. Aquela história toda que já mencionamos para vocês. Então, capelania tem uma função. Função tem que ser ágil. Essa função, esse dever, essa obrigação tem que ser de forma rápida. Não pode ficar jogando conversa fora. Levar pessoas a terem experiência com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa meta. Haverá tempos em que a gente vai estar diante de um leito de enfermidade, chorando com quem está lá. Chorar com os que choram é bíblico. Uma capelã em exercício já me disse: pastor, eu não consegui me controlar, me perdoa, por favor, eu não devia ter feito isso. Falei: o que foi, irmã? É que eu não consegui segurar, e eu desabei, e ela começou a chorar muito, e eu chorei junto com ela, e eu mostrei o texto para ela. Às vezes nós temos que chorar. Só que outras vezes nós temos que ouvir com os olhos. Ah, isso não existe. 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 Muitas vezes quando você entra num ambiente, pode ser numa residência, pode ser num quarto hospitalar, ou numa ala hospitalar, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é no macro, para depois você entrar no ambiente micro. Mas antes de vocês nós sairmos para olhar o macro, ou mesmo quando sabemos que vem um pedido de socorro, primeira função, eu tenho que me prostrar em oração. Senhor, envia os teus anjos adiante de mim. Em volta do meu carro, dentro do meu carro, adiante do meu carro. Quando eu chegar no hospital, quando eu chegar na residência, vá adiante de mim com os teus anjos. E Espírito Santo flui, usa minha fala, minha voz, a expressão do meu rosto, a expressão dos meus olhos, a minha capacidade de ouvir. Usa meu corpo para que o teu nome seja glorificado. Faz de mim um instrumento. Meus irmãos, é milagre. Deus vai operar milagres. Falamos na aula passada, no trabalho da capelania, dificilmente nós ganhamos membros para a minha igreja, nós ganhamos pessoas para Jesus Cristo. Porque nós não vamos lá anunciar a igreja, religiosidade, não, vamos anunciar Jesus Cristo. Por isso, capelão é aquele que se dispõe a levar Jesus Cristo. Lembra das 4 leis espirituais? Questão de prova de vocês. Foi distribuído um para cada um, sim? Alguém não recebeu? Questão de prova. Lembra também da passagem que é a nossa linha de meta principal da capelania aqui em Cascavel, da NIB. Atos 18, 9 e 10. Questão de prova de vocês. Paulo teve uma visão naquela noite e o anjo lhe falou: Paulo, não temas, fale e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho... Muita gente, eu tenho muito povo nesta cidade. 18, 9 e 10. Questão de prova de vocês. Então, nós temos na capelania o serviço, a incumbência, a responsabilidade de pastorear pessoas. O que é que um pastor faz? Quem aqui conhece criação de ovelhas? Alguém? Só o seu José Cláudio. E eu. Salmo 23. Mais fácil, né? O que o pastor faz? Leva-me a pastos verdejantes,
Guia-me a águas tranquilas. Ou seja, o pastor faz o quê? Pastorear é o quê? Cuidar. Quanto tempo Cláudia falou que acompanhou a menina? 3 meses. Ela está feliz, saltitante agora? A menina? Com certeza. Está na eternidade. Né? Está dando pirueta diante do Senhor lá. Né? Porque é o que ela queria fazer. Aliás, Johnny, ela diz no final desse livro: eu sonhei. E a partir daquele dia do meu sonho, esta é a minha oração. Senhor, quando tu me chamares para a glória, eu quero ir ao teu encontro dançando com as minhas próprias pernas. Coisa que há mais de 47 anos ela não faz, sentir as pernas. Eu quero entrar na tua presença e ir em tua direção, dançando. Não para me mostrar, mas para te glorificar. Pastorear pessoas, trabalho da capelania. O capelão cristão, então, é um agente do amor de Deus. Repito, o capelão cristão é o agente do amor de Deus. Está aí na sua apostila, é só sublinhar, destacar e etc. Tá bem? E esse agente do amor de Deus vai conseguir manifestar aquilo que ele está incumbido em fazer, se tiver a unção do Espírito Santo. E nós vamos repetir isso muitas vezes, insistentemente. Eu necessito, eu careço, eu preciso da unção do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo a cada momento na minha vida para ser capelão. Levando a pessoa, levando a pessoa a entregar sua vida ao Senhor. Essa é a nossa meta. Então nós não vamos para o hospital anunciar cura física? Não, jamais. Porque a cura física não depende de mim, de nós, de ti. Lembra daquela senhora que eu falei para vocês no finalzinho da aula passada? Que o Espírito Santo mandou eu voltar? E eu sou grato a Deus porque eu voltei. Muito grato a Deus. Porque minutos depois, ela parte para a glória. E eu tenho absoluta certeza que ela está com o Senhor. Porque a forma como Deus agiu foi surpreendentemente milagrosa. Ah, mas eu queria ela viva. Claro que eu queria ela viva. Mas se ela ficasse viva, quem sabe o que ela enfrentaria daqui para frente? Se desviaria de novo? Ou o Neri aqui ficaria engrandecido por aí, assim, olha aí, o cara chegou até quase a ressuscitar dos mortos? Deus não quer isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Deus pode fazer um milagre? Pode, já fez. Muitos, vários. Minha esposa é um exemplo. Outros tantos têm exemplos para contar. Segunda Coríntios 5, versículos 19 e 20, diz que Deus castigou, aprouve a Deus castigar ao próprio Filho ao invés de me castigar. Ao invés de Ele aplicar a justiça em mim, pecador, tremendamente pecador, sujo, imundo, ao invés de Ele aplicar a mim, pelo amor que Ele tem a mim, Ele resolveu aplicar no Filho. Eu vou castigar, eu vou matar meu filho para salvar o Neri, para salvar o Valdair, para salvar o seu José, para salvar o Sérgio, para salvar vocês, para salvar a cada um de nós. Essa é a extensão do amor de Deus. É para isso que Deus quer nos usar na capelania.
Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 6. Abre Romanos 6 e 1 Coríntios 6. Romanos 6 e 1 Coríntios 6. Em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Tudo bem? Acharam? Diz lá: assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permitam que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer à sua vontade. 13. Nem entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, como quem fostes levantados da morte, ressuscitados, para a vida. E oferecei os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Preste atenção no versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado. Vou fazer uma pergunta aqui. Na pergunta de Paulo, na explanação de Paulo, considerai-vos mortos para o pecado. Quem morreu aqui? O pecado ou eu? Eu ou pecado? Eu ou pecado? Eu ou pecado? O pecado ou eu? Eu. O pecado não morreu, está ativo. E anda à espreita. Lembra de Pedro? O diabo, o vosso adversário, que é o pai do pecado, anda à nossa volta, bramando como um leão, buscando a quem ele quiser tragar. Então quem morreu aí? Eu. Eu morri para o pecado. Mas pelo batismo eu fui ressuscitado em Cristo para uma nova vida. Agora pergunto, se eu morri para o pecado, pergunto para vocês, para o mundo, eu estou morto, sim ou não? É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Defunto tem voz? Defunto tem vontades? Defunto se mexe? Então, como às vezes eu simpatizo com o lado de lá e começo a reivindicar os antigos padrões de vida, de podridão, de desgraça, se eu estou morto para o pecado? Vai para Coríntios, 1 Coríntios 6. Rapidão lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele relata quem são esses injustos. Tem uma lista inteira aí. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. 11. Preste atenção no 11. Assim fostes alguns de vós. Paulo diz aqui, vocês foram assim, muitos de vocês foram assim. Agora veja lá o que diz o versículo 11 na sequência. Mas vós fostes o quê? Lavados, que mais? Santificados, que mais? Justificados. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Eu sou limpo. Se eu não estiver limpo, o Espírito Santo não tem como agir. Eu preciso estar cheio e buscar esse enchimento e esse transbordar do Espírito Santo N vezes por dia, para que Deus tenha, através da minha vida, o poder de fazer o milagre que Ele quer realizar. E o maior milagre é Deus usar, Sérgio, Deus usar a tua vida para ir numa residência ou numa entrada num ambiente de hotelaria ou numa escola, ali na tua faculdade, aonde você estiver, surgiu a oportunidade, Deus vai dar aquele alerta, Deus vai dar aquele start.
E de repente você está diante de uma pessoa que está sedenta e precisa do Senhor. Ora, eu não estou com a camiseta da igreja, então eu não vou poder falar de Jesus Cristo aqui. Eu não estou com a minha Bíblia aqui e não vou ter subsídios para falar. O Espírito Santo não precisa disso. Ele quer te usar. E Ele quer ser glorificado através da tua vida. Apenas se disponha. Diga: Senhor, me usa. Senhor, faça de mim um vaso através do qual tu sejas engrandecido e glorificado. Nós não estamos indo ou nos preparando para agir e trabalhar na capelania, para ir até o hospital, até a escola, a universidade, para ir ao presídio, para ir na rua. Dar a alguém uma palavra de conforto. Não. Nós estamos indo para apresentar Jesus Cristo. Esta é a nossa função. Não perca tempo com conversas paralelas. Aproveite a oportunidade. Nós temos na capelania alguns tipos de folhetos. Vários tipos. Primeira coisa, nunca leve um folheto só. Eu fui convidado para ir depois da aula aqui da manhã na UTI do Policlínica para orar por uma pessoa que acabou tendo um grave problema de saúde e está quase morrendo. Vou levar um folheto só para ele. Mas de repente a enfermeira, o chefe da UTI, o médico que está atendendo, ou que está por lá, ou algum visitante que eu encontre no corredor, nunca leve um folheto só, leve mais. E esteja pronto, segundo diz a Bíblia, para dizer a razão da tua fé. Prepare-se, ore a respeito, limpe-se, para que o Espírito Santo possa te usar. É mais ou menos como uma luva. Se o Fábio quiser usar a luva, e lá dentro da luva tem um grampo de roupa, vai ter acessibilidade para ser usado aquela luva? Sim ou não? Um clips? Um percevejo? Não? Ou quando a gente era moleque, pegava a luva, trazia o dedo para fora e enchia de pasta de dente. O cara enfiava o dedo lá dentro, saía com aquela meleca inteira. Tem liberdade para usar aquela luva? Não, está imunda. Se tem alguma coisa imunda em ti, em mim, o Espírito Santo não tem a liberdade de fluir, de usar. E essa santificação, essa entrega, essa reentrega, essa consagração precisa ser repetida dezenas de vezes ao dia, se necessário for. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. No original, esse enchei-vos quer dizer o quê? Enchem-se constantemente, tantas vezes quantas forem necessárias durante o dia. Outra palavra de Paulo lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Mas como orar sem cessar? Significa que eu vou ter que ficar de joelhos lá o tempo inteiro? Não! Se você está andando na rua, ore. Se está na rua, ou no lugar em que você estiver, ouve a sirene de uma ambulância, ore. Quem estava terça-feira à noite aqui? Terça passada. Oração flecha. Tá ligado? O que é uma oração flecha? Rápida, direta, silenciosa, objetiva e certeira. Rápida, direta, objetiva no caso, silenciosa e certeira.
Aprenda isso, desenvolva isso. Ou você está vendo um acidente, não conhece aquela pessoa, tu não tem acesso, tu não pode ir lá mexer nele. Senhor, abençoa aquela vida para que ela tenha oportunidade para te encontrar. Antes, se for grave, antes dela ser levada. Que de uma ou de outra forma ela seja atingida por essa oportunidade, antes de ser tarde demais. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Agora, lá na sua apostila, capelania. Como e onde surgiu? Na França, século XVIII, 1776. Um cara chamado Sargento Martinho, ou Martino, tanto faz. Ele presta serviços na sua unidade do quartel e está indo para casa. E vê um cara no frio, no inverno francês, europeu. E vê o cara padecendo daquela situação. E ele tira a sua capa, corta um pedaço daquela capa e cobre aquele cara. Essa atitude gerou efeitos colaterais na vida daquele cara. E ela foi sendo propagada. Quando o Sargento Martinho acaba falecendo anos mais tarde, o resto da capa dele que sobrou foi quase que deificada. Ora, a capa não teve nada a ver com isso. A atitude do coração do Sargento Martinho, sim. E através dessa capa, ela foi levada para um lugar de honra. E a partir dessa quase deificação daquela capa, veio então a palavra casa da capa, casa da capela, capelania, capelão. Claro? Número 3. Capelão. Ministro religioso autorizado a prestar serviço de assistência religiosa e apoio em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, como já falamos várias vezes para vocês. Qual é a tua obrigação como capelão? Como eu tenho que proceder? Preste bem atenção aí. Está aí na sua apostila. Primeiro, portar-se com discrição, absoluto respeito e dignidade cristã. Mesmo tendo o crachá da capelania, mesmo tendo a carteirinha de capelão ou de pastor da NIB, isso daqui não me dá direito nenhum de chegar diante deste funcionário, desta determinada casa de saúde e dizer assim, aqui ó, eu sou capelão, eu preciso entrar, eu tenho que entrar, você tem que me deixar. Legalmente eu estou certo, porque lá no final da sua apostila tem um monte de leis federais que autorizam esse meu trabalho. Mas preste atenção numa coisa, eu sou um capelão cristão. Eu tenho em mim, você terá em ti a unção, tem em ti a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais vai agir dessa forma. Eu vou chegar diante do Lucas, funcionário dessa casa, e eu vou dar um carteiraço. É melhor você ir embora. Ah, mas Deus não fará isso com você. Faz. Já aconteceu comigo. Pastor Eduardo foi 3 vezes tentar visitar alguém na UTI, ele é capelão, ele tem esse documento. E anunciou-se como sendo pastor, e a pedido da família, eles não deixaram, aquela casa de saúde não deixou ele entrar. Ele comunicou a mim, não deixaram entrar. Ótimo. Ou aquela pessoa não está madura, Deus está evitando o teu contato com ela naquele exato momento. Ou ela está, para você não perder tempo, ela está em tratamento, o médico está lá atendendo, está tendo algum procedimento médico, nós não mexemos nisso. Nós não entramos num ambiente onde tem atendimento médico. Uma enfermeira foi lá trocar o catéter. A enfermeira foi lá trocar o soro, o frasco do soro. Nós não mexemos enquanto ela está lá. A gente aguarda na porta, deixa ela terminar primeiro. Isso é regra.
a própria estrutura do teu corpo, espiritualmente falando, vai impedir com que você entre lá falando, dá licença, cheguei. Acabou o teu trabalho. Então, em relação à capelania, mesmo tendo o crachá, mesmo tendo a carteirinha, mesmo sendo documentado, devidamente acertado, eu não tenho direito e o Espírito Santo não vai ser bênção, eu não serei bênção se eu tentar dar esse carteiraço lá, pode ter certeza. Segundo item que diz ali, obrigações do capelão, ter boa conduta, ser irrepreensível perante todos. Nunca espalhe aí o que Deus fez através de ti. Futuramente, o Sérgio chama a capelania toda para comer um churrasco na casa dele. Oh, yes. Estou profetizando. Aí, ó, tem gente com fome, né? Agora, nessa confraternização, aí o Lucas chega para o Fábio e fala assim, rapaz, tu precisa saber o que aconteceu comigo. Fui e aconteceu assim, assim, e assim, e assim, e olha só o que eu fiz. Você fez? Provérbios capítulo 27, versículo 2 diz, seja a boca do outro que te louve, não a tua própria. Preste atenção numa coisa aqui. Pedro era meio fogoso, né? Apóstolo Pedro. Qualquer coisa já pegava a espada, assim, já cortava a orelha do cara se tivesse meio, né? O cara era meio orelhudo e acertou a orelha. Claro que ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar a cabeça, o pescoço. Mas o cara deve ser defendido, pegou só a orelha. Gesto de amor do capelão chamado Jesus Cristo, foi lá, colocou e colou a orelha no lugar novamente. Paulo, João, Mateus, alguns deles falaram, olha só o que o Espírito Santo fez através de nós. Sim ou não? Alguns deles falaram isso? De jeito nenhum. Outros falaram deles. Outros falaram deles. As pessoas que viram, que frequentaram, que presenciaram, disseram o que havia acontecido. Não eles próprios. Seja a boca, a língua do próximo que te louve, não a tua própria. Tem um ditado, um provérbio em alemão que diz, louvor próprio fede. O engrandecimento próprio cheira mal. Quer um exemplo? Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa. Atos capítulo 3. E quando chegaram naquela porta daquele templo, chamada Porta Formosa, eles viram ali um cara. Esse cara era paralítico, coxo. E o cara pedia dinheiro, esmolas. Pedro e João olharam para ele e disseram uma frase. Qual frase? Levanta-te e anda. Não, antes. Nós não temos nem prata, nós não temos nem ouro, mas uma coisa que nós temos, nós te... Agora sim, levanta aí, anda. O que aconteceu? O homem levantou. Eu tenho que ter para dar. Preste atenção numa coisa, questão de prova. Eu gostaria que você escrevesse aí na sua apostila. O vazio é intransmissível. O vazio é intransmissível. Essa passagem do templo chamada Formosa, Atos capítulo 3, versículos 1 a 8, depois 4 ou 13 também fala alguma coisa. O vazio é intransmissível.
Se a dona Rosa não se preparar para ir a um projeto da capelania ou a atender a um convite de um pedido de socorro, sem o devido preparo, sem ter aquilo que precisa dar, vai ter sucesso no trabalho? Nesse empreendimento? Claro que não. Meus amados, no dia a dia, isso é cotidiano, isso é sempre acontece isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu preciso receber primeiro para transmitir. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele levanta e anda. Ah, mas isso era lá no tempo bíblico. Aconteceu com a capelania. Num projeto desses, violino e violão. Fomos com música. Várias vezes já. O grupo inteiro se empenhou em estar orando por esse projeto. Não era um dia especial, não era um dia memorável. Ano passado, nessa época pré-Páscoa. E a Jéssica e eu, a menina que toca violino, eu peguei o violão. Nós tocávamos 2 músicas nos corredores do hospital. Com o grande Estu, mais antigo do que qualquer um de nós, porque ele vive. Deus enviou. Meus amados, eu não esperava isso. Pessoas que estavam acamadas, deitadas, impossibilitadas de andar, de levantarem-se. Levantaram e vieram até a porta dos seus quartos. Geralmente no Seon que tem 4 camas em cada quarto. 3 camas, geralmente 4. Pessoas que estavam acamadas sem condição alguma de andar, vieram até a porta. E aos prantos, imploravam que lhes apresentasse Jesus Cristo. Ah, você é o cara, mano. Não sou nada. Sou nada. Agora, esse nada colocado sobre o altar, eu temo muito diante de cada uma dessas responsabilidades. Porque a obra não é minha. A palavra não é minha. O ministério capelania não é meu. A igreja não é minha. A unção não é minha. E talvez o mais importante, a glória também não é minha. E quando você vê aquelas pessoas, e várias enfermeiras disseram para os capelães, eu não sei como ele levantou, ou como ela levantou. E os capelães também disseram, claro, nem nós. Vocês chamaram para levantar? Não, levantou sozinho. Mas como? Eu preciso ter para poder passar adiante. Próximo item. Ter boa conduta, já falamos, ser irrepreensível ante todos. Próximo ponto, pula, amar a sua pátria, nós amamos a nossa pátria. Próximo ponto, zelar pelo bom nome dos seus colegas, não permitindo que em qualquer situação haja comentários desabonadores. Olha aqui para mim. Eu sou capelão e não bombeiro. Tá ligado? Eu não fui chamado pelo pastor Jefferson, nem pelo próprio Senhor para ser bombeiro, apagar fogo entre vocês. Então evitem isso. Nunca fale alguma coisa de algum capelão que aconteceu, pode ter ele cometido um erro, sim, mas nunca fale daquele capelão do erro que ele fez para o grupo aqui. Pô, você devia ter visto o seu José Cláudio, né? O comportamento.
Se for falar, fale na presença dele. Ou seja, corte o mal pela raiz. Nunca desabone alguém da tua equipe. Isso também no seu trabalho ali fora. Ah, porque eu quero o lugar que ele está no meu trabalho ali fora, no meu trabalho secular. Conquiste-o. Mas não falando mal dessa pessoa, pisando em cima dele. Ao invés de você conquistar o lugar, você vai descer do seu lugar. E aí é diferente. Próximo item. Ter vocação. Boa saúde. Vocação. Olha aqui para mim. Tivemos projeto ontem e uma capelã não apareceu. Na relação, fizemos a chamada, nada. O marido estava. E o marido disse, a minha esposa não vem, mas ela mandou mensagem para essa pessoa. Falou, não, para mim não mandou nada. Mas ela falou com o pastor Neri, não recebi nenhum recado. É que ela... Falei, fala meu irmão. Ela não quer mais. Sem problema. Não devia ter acontecido dessa forma, de forma pública assim, devia ter sido comunicado antes, para eu poder anunciar, fulano de tal não é mais capelã. Sem problema. Se no transcorrer do exercício da capelania, vou usar o exemplo da dona Alice. A dona Alice descobre assim, olha, eu gostei do curso, eu me senti muito bem, eu fui no primeiro, no segundo, fui durante um ano no projeto, acompanhamento da capelania, mas eu percebo que eu não estou sendo aquilo que eu esperava que fosse. Deus vai pegar o chicote e... Claro que não. Então tenha boa vocação. Tenha vocação para a capelania. Estômago firme, no seu devido lugar. Diríamos aqui assim, um estômago de avestruz, porque às vezes você precisa ter verdadeiramente um estômago de avestruz. Porque algumas cenas são impactantes. Tá? Se não der mais, por favor, fale comigo. Vamos colocar vocês no WhatsApp, no grupo da capelania. Qualquer dúvida, você me acessa no particular. Olha, Neri, eu fui, mas eu não me senti bem. Ou alguma coisa que aconteceu. O Fábio se comportou mal, o Felipe fez alguma coisa que me deixou meio travado. E não fala isso no público, fala comigo. Eu vou me dirigir a eles. Vou verificar. Minha mãe tem 97 anos. Ela dizia sempre, desde que eu me lembro de que eu era gente, que eu sou gente. Para brigar tem que ter duas pessoas. Então tem o entendimento do Fábio, tem o entendimento do Sérgio. Vamos ver qual é, aonde o diabo torceu esse entendimento, para tentar gerar inimizade. Boa saúde. O que é essa boa saúde? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né? Não, 19 e 20, 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Uma pergunta, você cuida do seu corpo? Sim. Amém. Cuida. Exercícios. Ah, não tenho dinheiro para... etc. Não precisa de dinheiro não. Eu não tenho dinheiro. Faça exercícios. Caminhe. Ande. A minha esposa é muito lerda e não consegue me acompanhar. Eu ando muito rápido porque é exercício mesmo, então tem que me exercitar. E ela não consegue me acompanhar. Ande sozinho. Deixa um outro horário para ela. Não coloque a culpa em alguém que não tem nada a ver com isso. Exercite-se. Vós sois o templo do Espírito Santo. Mantenha o seu corpo assiduamente cuidado como o verdadeiro templo do Espírito Santo. Vida espiritual verdadeira, lembra que eu acabei de falar para vocês, o vazio é intransmissível. Tá? A principal ferramenta
é eu estar preparado. Principal material que eu posso usar para a capelania, qual é mesmo? A prática. Muito bem. Agora, para eu estar preparado, eu preciso orar. Terminando a aula de hoje. E orar cada vez mais. Ah, mas eu não tenho vontade de orar. Ore. Ore para ter vontade. Ou vamos mudar um pouco essa frase. Ore até ter vontade. Né? Ore até ter vontade. Porque toda a tua vida depende daquilo que você colocar na mão do Senhor. Peça que o Espírito Santo te dê sensibilidade de ouvido, de olhos, de tato, de olfato, audição, para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Isaías 30, versículo 11, diz: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti. Este é o caminho, anda por ele. Então eu preciso ter o ouvido familiarizado com a voz do Senhor e não com os barulhos do mundo. Para terminar minha aula, 2 Samuel 5:24, a mesma passagem de 1 Crônicas, versículo 14 e 15. Quando você ouvir um barulho de marcha sobre as copas das árvores, quer dizer, alguma coisa inexplicável, quando você ouvir esse barulho, este será o sinal do Senhor para que tu marches e enfrentes o teu inimigo e derrotes. Está na Bíblia. Então eu preciso ter essa sensibilidade de ouvido para que Deus seja glorificado em minha vida. Amém? Prontifique-se, ore, se disponha para o Senhor em tudo que você faz. Não só para a capelania, especialmente aqui na nossa aula, especialmente aqui para a capelania, mas em tudo que você fizer. Verás surpreso o que Deus faz. O pastor Valdair com certeza conhece um cântico, né? Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua unção, pela tua direção. Obrigado por estes candidatos, por estes alunos, por estes irmãos preciosos aqui. Nesta nova semana, acampa os teus anjos em volta de cada um, em cada tarefa que cada um tem para fazer, em cada luta que cada um tem que vencer. Tu disseste na tua palavra: eu luto as tuas lutas e te darei a vitória. Dá-nos a capacidade, Espírito Santo, mediante o teu ministrar e o teu fluir em nós, para nos dispormos sobre o teu altar. Flui, Espírito Santo, e renova-nos cada dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vocês são excelentes.